E simbora, meu povo! Estamos em 502 cidades do estado de São Paulo, dia 30 de dezembro, hein? Daqui a pouco estamos virando o ano, se Deus quiser, com o pé direito. E mais um ano aí, vamos para 2025. 25, o tempo passa, hein? O tempo voa. O tempo voa. Né? O que eu acho que é importante é agradecer a Deus, sempre. Sempre agradecer pela vida, pela saúde, pela família, né? Isso que é o principal. Podemos aí ter essa oportunidade de estar vivos com saúde. Isso que é o principal. Bom, é DDD 11 967 836666. Você vai falando com a gente vai falando com vocês, ok? E a Polícia Civil desarticula uma quadrilha especializada em aplicar golpes. O bando fez centenas de vítimas em todo o Brasil. Veja os detalhes dessa reportagem com Fabrício Fernandes. Roda! 11 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão foram cumpridos nesta ação comandada pelos agentes do 11º DP de Campinas, com a participação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. 7 pessoas foram presas em Campinas e em Hortolândia. R$20 mil, cartões bancários e celulares foram apreendidos. 4 dos 7 detidos já tinham sido presos em 15 de agosto, quando a equipe do Dr. Sandro Jonasson fechou a central telefônica clandestina que aplicava os golpes de estelionato e extorsão digital em médicos, dentistas e cooperativas de saúde. Foram, na época, apreendidos computadores, listas de vítimas, celulares e outros objetos. A quadrilha agia em 23 estados. Uma das vítimas é da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Os golpistas entraram em contato com ela, solicitaram que ela fizesse um empréstimo, tudo muito verossímil. Eram funcionários do banco, com os dados dela, com os dados sensíveis dela, e conseguiram, depois de algumas movimentações canceladas, que ela fizesse uma transferência de R$55 mil. Ela nos procurou, a gente iniciou as investigações e vimos que a quadrilha, alguns desses suspeitos pertenciam a Campinas. Eles não deixavam com que ela ligasse ou fizesse ligações para parentes, por exemplo. Eles bombardeavam ela com ligações. A polícia trabalha em mais de 300 vítimas deste bando. O valor do prejuízo ainda é incalculável. Nós não temos essa estimativa, mas com certeza são extremamente consideráveis. Nós localizamos, repito, vou bater bem nessa tecla, milhares de anotações dando conta de identificação de vítimas, telefones de contato e valores. O que foi encontrado agora durante as buscas foi esse caderno. As anotações servem de treinamento para os novos integrantes da quadrilha. É um protocolo operacional de signatários. É um guia de montagem do golpe. Há um indício de que o grupo também utilizava inteligência artificial para alterar a voz dos criminosos e entrar em contato com os alvos. E a voz do suposto gerente era a voz do gerente dela, do gerente bancário. Então nós desconfiamos de inteligência artificial, a utilização de inteligência artificial e também de alta tecnologia nessa operação, nesses golpes. A Polícia Civil segue com as investigações e orienta sobre os cuidados para não cair nas mãos de golpistas. A gente sempre pede para que as pessoas desconfiem de qualquer contato de instituição financeira. De forma geral, via de regra, a instituição financeira não entra em contato com os consumidores. Se ela entrar em contato, desligue o telefone e ligue para o número que está atrás do cartão para confirmar essas informações. Tá? E se tiver mais desconfiança ainda, ligue para um parente, respire, ligue para um parente, confirme se realmente é uma instituição. Nós temos métodos para confirmar se realmente está sendo feita uma ligação de uma central telefônica verdadeira. E uma apreensão grande de drogas levou a Polícia Federal a realizar uma operação que desarticulou um esquema de revenda de entorpecentes no nosso interior paulista. Detalhes dessa reportagem, olha só.
Os alvos da Operação Mitras são endereços residenciais de 7 homens apontados como transportadores e fornecedores de drogas. E essa investigação ela surgiu a partir de uma prisão em flagrante feita por policiais militares de Sumaré, da Força Tática de Sumaré, que realizaram uma prisão em flagrante no dia 2 de agosto, né, desse ano ainda, quando, na oportunidade, 2 indivíduos foram presos no momento que faziam o transbordo de uma carga composta por aproximadamente 900 quilos de maconha em um terreno baldio naquele município. Por ser um caso de tráfico interestadual de entorpecentes, a investigação foi feita pela Polícia Federal de Campinas. A partir dos elementos de informação foram colhidos naquele momento pelos próprios policiais militares, informados e também as informações que os próprios presos nos passaram, nós podemos direcionar a investigação para tentar identificar os verdadeiros contratantes da droga, as pessoas que adquiriram esse material. Então, nós identificamos que um grupo sediado em Salto fez essa intermediação, né? Fizeram todo o contato no estado do Paraná. Essa droga veio, então, da cidade na região metropolitana de Curitiba e revendeu essa droga para um grupo em Sumaré, que novamente a revenderia para outros traficantes da região para abastecer esses pontos de venda de droga, né? 30 policiais federais cumpriram 2 dos 3 mandados de prisão preventiva e 8 mandados de busca e apreensão nas cidades de Nova Odessa, Sumaré e Salto. Na casa de um dos alvos, nós encontramos um fuzil calibre 5,56, né? Armamento usado em roubos assim, de grande repercussão, né? Então nós conseguimos tirar de circulação uma arma de fogo e trazer para uma resposta para a sociedade nesse ponto. A Justiça também decretou o bloqueio de contas bancárias das pessoas físicas investigadas até o limite de R$350 mil. Segundo a PF, este mesmo grupo realizou o transporte de drogas para a cidade de Rio Claro no mês de abril. A Operação Mitras foi batizada em referência a uma divindade persa associada à verdade e à justiça. Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem ultrapassar a 25 anos de prisão. O secretário de Segurança, Guilherme Derrite, concedeu uma entrevista exclusiva para o programa Voz da População. Falando do combate à criminalidade, ele também comentou sobre a lei criada por mim, que sou deputado estadual aqui no estado de São Paulo, para monitorar criminosos sexuais com tornozeleira eletrônica. Eu sou o autor da lei, foi sancionada este ano de 2024 pelo governador Tarcísio e que agora eu destinei também R$1 milhão para 2025 para comprarmos tornozeleiras eletrônicas. Roda essa reportagem. O trabalho iniciado por Guilherme Derrite em 2023, na frente da Secretaria Estadual de Segurança Pública, colhe os resultados, uma redução dos índices criminais. O aumento da produtividade policial, o número de prisões que aumentou demasiadamente no estado de São Paulo, de apreensões de drogas, que só na capital esse ano já bateu mais de 153% aumento de apreensão de cocaína, asfixiando financeiramente o crime organizado, o aumento da apreensões de armas de fogo, de fuzis e de armas de menor calibre, armas portáteis, resultou, no final das contas, na redução dos indicadores criminais. E, claro, Baixada Santista, centro de São Paulo, que sempre foram prioridade, a gente alocou, num primeiro momento, os primeiros efetivos que se formaram na Polícia Militar, nesses locais. Então, só na Baixada Santista foram mais de 400 policiais militares que foram deslocados no final do ano passado. E agora, no mês que vem, em dezembro, nós teremos a formatura de mais de 3 mil novos policiais militares que serão distribuídos para todas as regiões do estado de São Paulo, desde Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru, Sorocaba, São José do Rio Preto, aumentando o efetivo policial, fazendo com que a prioridade seja a ponta da linha, aumento de viaturas, aumento de policiais no patrulhamento. Eu tenho certeza que os índices vão melhorar cada vez mais. Neste ano, o governador Tarcísio de Freitas autorizou a destinação de recursos apreendidos pela polícia oriundos do crime organizado e lavagem de dinheiro. Com o decreto que permite que a gente faça alienação dos recursos da lavagem de dinheiro do crime organizado, transformando
em investimento para a segurança pública, que é vinculado ao Fundo de Incentivo à Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar ainda mais, porque a gente vai poder comprar viaturas, armamento, equipamento, helicópteros para reforçar o nosso aparato policial. As estradas do nosso estado têm sido utilizadas pelas quadrilhas do tráfico, ficando conhecidas como a Rota Caipira do Tráfico. Mas a polícia bateu recorde de apreensão de entorpecentes. Então são dois caminhos, né? A droga que vem dos países andinos, os países produtores de cocaína, porque o Brasil não tem fazenda produzindo cocaína, infelizmente atravessa as fronteiras, porque o governo federal não tem política pública nenhuma voltada para a defesa das fronteiras, para evitar que a droga entre no Brasil. E ela tem dois caminhos: o mercado consumidor interno, que é grande, a gente sabe disso. O Brasil é considerado o segundo país mais consumidor de cocaína, infelizmente, pelo tamanho populacional. E um segundo ponto, até o Porto de Santos para ir para a rota internacional, que foi onde o PCC começou a expandir os seus negócios e aumentar o lucro financeiro da organização criminosa. Então, a nossa estratégia, ela se resume em 3 pontos principais: busca e captura das principais lideranças, e fizemos grandes operações ao longo da gestão, como Operação Escudo e Operação Verão na Baixada Santista, e em todos os locais do estado nós estamos monitorando o crime organizado. Segundo ponto, inviabilizar a cadeia logística do crime. Daí vem a disposição do efetivo policial, com uso de inteligência, com uso de equipamentos de inteligência artificial e das ferramentas de inteligência, do serviço de inteligência das polícias, para bloquear a droga no seu trajeto, durante o trajeto do mercado ilícito. E um terceiro ponto, impedir a lavagem de dinheiro. Então, busca e captura as principais lideranças, inviabilizar a cadeia logística e impedir a lavagem de dinheiro. E quando a gente faz o impedimento, né, da lavagem de dinheiro, a gente está conseguindo comprovar durante o processo que era dinheiro proveniente do crime, e agora, com o decreto do governador, o recurso apreendido, bloqueado, vai ser revertido para a polícia. Então, a gente está num caminho, uma verdadeira mudança de paradigma. É claro que as coisas não acontecem da noite para o dia, a mudança de comportamento da segurança pública é visível. Eu agradeço aos policiais civis, militares, técnicos científicos, bombeiros que estão nessa luta. O governador Tarcísio já concedeu um primeiro aumento salarial e nós teremos, além de aumento de efetivo, novas parcelas de aumento salarial. Isso tem resultado assim, num trabalho grandioso, e que eu tenho certeza que o estado de São Paulo, que já bateu o recorde de menor número de homicídios da história, menor número de roubos da história, vai caminhar para melhorar ainda mais. A lei criada pelo nosso apresentador e deputado estadual Paulo Mansur sobre o monitoramento de criminosos sexuais por meio de tornozeleiras eletrônicas é considerada como um marco pelo secretário Derrite. Que às vezes a população fica pensando assim, vou votar no deputado, o que deputado pode reverter de bom para a sociedade? Está aqui. A lei do deputado Paulo Mansur é inédita, não tem nenhum estado que faz isso. Então a gente vai monitorar, o estado permite dar segurança jurídica para que as forças policiais, Ministério Público, Poder Judiciário coloquem uma lupa, literalmente, e por georreferenciamento a gente vai saber aonde que o estuprador criminoso que comete crime sexual, aonde ele está indo, para onde, se está descumprindo alguma medida cautelar. A gente já fazia isso com acordo de cooperação quando os criminosos são liberados na audiência de custódia, que são presos por violência contra a mulher, agressões que infringem a Lei Maria da Penha, só que o deputado expandiu agora o rol de criminosos que podem ser monitorados, e mais do que isso, além de ele ser o autor da lei, já angariou recursos de emenda parlamentar para a contratação do serviço. Então ele fez o pacote completo, mostrando a importância de um parlamento ativo, de que está atento aos problemas da sociedade. E eu tenho certeza que essa legislação ela vai ser copiada em vários estados, porque de fato muda, é uma quebra de paradigma para que o estado possa monitorar de maneira mais eficaz criminosos que cometem crimes sexuais. Nesta mesma lei sancionada pelo governador Tarcísio, também está a criação de um banco de dados de criminosos sexuais. Conversei muito com o deputado Paulo Mansur, eu não me recordo qual foi a iniciativa, mas um país que é extremamente rigoroso nesse sentido são os Estados Unidos da América. Eles têm um cadastro de todos os estupradores, criminosos que cometem crimes sexuais. E isso, para as forças policiais, é uma vantagem gigantesca, porque quando acontece um tipo de crime desse, você já tem uma expertise daqueles que cometeram, estando monitorado ou não, já é um caminho, uma linha investigativa, e no final das contas é a prova de que o Estado vai estar dificultando cada vez mais a vida do criminoso, aplicando tolerância zero contra o crime, ainda mais um crime bárbaro como esse, que
traz assim transtornos psicológicos para as vítimas, para as famílias. Então, o deputado de fato está de parabéns e ele sabe disso, que encontra uma guarida, um apoio na Secretaria de Segurança Pública e também o apoio do governador Tarcísio de Freitas, que sancionou esse projeto importante. Eu acho que nós estamos no caminho certo, Poder Legislativo, Poder Executivo trabalhando pela população. Guilherme Derrite agradece o apoio do deputado Paulo Mansur e do governador Tarcísio de Freitas no comando da Secretaria de Segurança Pública. E eu sou muito grato a Deus, em primeiro lugar, ao governador Tarcísio de Freitas, que me confiou essa missão, e ao povo paulista que tem apoiado as forças policiais nos 4 cantos do estado. Os casos de importunação sexual não param de crescer. No ano passado, 41 mil ocorrências foram registradas. Em nosso estado de São Paulo, o aumento foi de cerca de 100%, se comparar aos anos de 2022. Veja detalhes dessa matéria, olha só. Foi no metrô onde o toque indesejado chegou sem aviso prévio. Eu estava saindo do trem, o moço estava segurando a barra e ele colocou a mão na minha perna. A única atitude que eu consegui ter foi simplesmente sair e deixar, porque às vezes a gente toma alguma atitude e nada acontece. Maribel foi importunada por 2 vezes em transporte público. Eu estava sentando, um senhor já de idade, ele falou assim: moça, eu posso sentar do seu lado? Na hora que eu senti a mão dele tocar na minha coxa, eu pensei que realmente ele estava encostando em mim. Aí eu levantei e saí. Essa importunação tem o seu consentimento. Então, você não autorizou que uma pessoa se aproximasse de você e se esfregasse, por exemplo, ou que ejaculasse na vítima, ou que fizesse qualquer conduta de cunho sexual. Você está sendo vítima de um crime. Importunação não é crime que acontece só no transporte público. Há registros em local de trabalho, restaurantes, casas noturnas, bares. A questão é que a lei criada há 6 anos não impede que o número de casos aumente, como mostra o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. No ano passado foram mais de 41 mil ocorrências em todo o Brasil, 48% a mais do que em 2022. No estado de São Paulo, a alta nos registros foi ainda maior, passou de 100%. O que houve, na verdade, não foi o aumento dos casos, e sim o aumento da procura das mulheres à delegacia para noticiar esse tipo de situação, desse crime que é a importunação sexual. A promotora lamenta que a lei foi aprovada com brechas para a punição. Infelizmente, o legislador colocou como pena mínima 1 ano e não 2 anos, como nós tínhamos proposto. Por quê? Colocando apenas 1 ano, permite que esses criminosos tenham direito ao benefício da suspensão condicional do processo. Penas mais duras poderiam evitar o que aconteceu com a bancária de 24 anos, que prefere não se identificar. A primeira vez que acontece, geralmente você até presume que pode ser um engano seu. Eu cheguei a afastar com o cotovelo, eu consegui colocar a minha bolsa entre a pessoa e eu. A longo prazo, eu acho que isso vai deixando a gente muito rancoroso. Eu fico com rancor porque eu imagino que isso possa acontecer com qualquer homem. Tipo, qualquer homem pode fazer isso comigo a qualquer momento. Eu me sinto vulnerável. E vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos, hein? Não saia daí. Estamos de volta no programa A Voz da População desta semana e vamos mostrar alguns casos solucionados por mim, aqui no Zap da População. Olha só, agora vamos falar de saúde. Um novo exame pode agilizar na descoberta do diagnóstico de mal de Alzheimer. Uma ótima notícia, né, para a população. Reportagem no ar. Roda. Quem é, amor? É a sua mãe. É minha mãe. Aos 79 anos e com um quadro avançado de Alzheimer, esta ex-comerciante raramente lembra quem são os 4 filhos, 7 netos e 2 bisnetos. Mas não é só isso. Costumamos dizer que o Alzheimer não é só a perda da memória, é um dos mínimos detalhes, né? O pior do Alzheimer é perder a noção das coisas. Por exemplo, fogão. Uma vez ela colocou sabão em pó e uma panela para cozinhar, então vai perdendo a noção de coisas do dia a dia. Os primeiros sintomas começaram há 9 anos, na loja de calçados que dona Osanita tinha. Fomos percebendo que muitas pessoas iam enganando ela, iam comprando as coisas e não pagava,
e ela obviamente não lembrava. Um estudo publicado nos Estados Unidos revela que os exames de sangue capazes de detectar o Alzheimer têm acerto de 90%. Os testes identificam um tipo de proteína no sangue, chamada tal fosforilada. Ela funciona como um biomarcador de outras proteínas prejudiciais ao cérebro. O exame é recomendado apenas para pessoas acima de 50 anos de idade. Não está indicado para triagem na população geral, ele está indicado para diagnóstico nas pessoas que começam a ter algum grau de declínio e uma suspeita clínica. O exame de sangue pode agilizar o diagnóstico de Alzheimer, doença que hoje atinge 1.200.000 pessoas no país. O Ministério da Saúde estima que 100 mil novos casos apareçam todo ano. Por enquanto, o exame no Brasil ainda é caro e só disponível na rede particular. Custa R$ 3.600. Para este neurologista, a rapidez no diagnóstico muda tudo. Agora estão chegando tratamentos que são direcionados para as fases iniciais. Para pessoas acima de 55 anos de idade, que tenham algum sintoma, tem que ter pelo menos algum sintoma pouco, que seja de esquecimentos, dificuldade de lembrar palavras, de esquecer palavras, de ficar meio desorientado. Perguntaram aqui à senhora se a senhora já tem 70 anos. A neta de dona Osanita mostra na internet o dia a dia da avó, como uma forma de envolver toda a família. 70 anos, hein? Nenhum, que eu sou nova, né? Novinha. Tem quantos anos mesmo? Tem 30 e poucos. Foi tomando um rumo maior, então fui abrindo para as pessoas da cidade. É um Instagram de pequeno, poucas pessoas, mas com muito amor nós fazemos isso. Ser feliz e não ter dinheiro ou ser triste e ter dinheiro? Ser triste e ter dinheiro, né? Agora a gente vai mostrar uma receita especial para fazer e levar para a festa da virada de ano, hein? Essa tá legal, olha só. E agora vamos aprender uma receita que cabe no bolso e é super fácil de fazer e o melhor, deliciosa. Tô aqui com a chefe Josiana que vai ensinar pra gente essa receita, né, chefe? Tudo bem, Pamela? Tudo bem, telespectadores? Eu costumo dizer que sobremesas sempre se inovam, né? Mas tem as sobremesas tradicionais, que é um manjar, um pudim, a própria rabanada que a gente faz de Natal, né? Porém, o que não pode faltar na nossa receita tradicional de Ano Novo é o quê? O abacaxi. Delícia, né? A maioria gosta. Infelizmente, temos pessoas que são alérgicas ao abacaxi, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Porém, é uma sobremesa tradicional e é essa que nós vamos aprender a fazer agora. Vamos lá? Vamos lá? Aqui eu tenho 700 gramas de abacaxi picado sem o miolo, ok? Nós vamos colocar na panela com açúcar. A receita vai estar descrita depois, né, Pamela? Isso. Como o abacaxi tem muito água, a gente não precisa acrescentar a água no abacaxi, tá? A gente deixa aqui na panela, mistura bem o açúcar com o abacaxi. E nós vamos deixar no fogo, cozinhando com a própria água dele, tá? Agora uma dúvida, né? Porque a gente vê lá que tem aquele abacaxi em lata já pronto. Serve também ou é melhor pegar a fruta mesmo e fazer esse processo? É melhor pegar a fruta, porque aquele abacaxi de lata, tudo que é enlatado, ele passa por um processo que tem uma química ali para dar uma vida útil mais longa para aquele produto que você está consumindo. Então, tudo que é feito in natura é um produto artesanal, então ele fica muito mais gostoso. Então, pega essa dica, viu, gente? Bom, Pamela, lembra que eu falei que a nossa sobremesa partiria do doce do abacaxi, certo? Então, aqui o abacaxi, ele cozinhou com a própria água dele e com açúcar só. Qual que é o processo agora? Nós vamos utilizar 40 gramas de gelatina de abacaxi, que são 2 caixinhas de 20 gramas cada. Não precisa fazer o processo de derreter ali a gelatina. A gelatina eu ia perguntar, ela é direto mesmo? Ela é direto mesmo, não precisa diluir em 250
ml de água gelada, mais uns 50 ml de água fria, não. Já pode colocar direto. Aqui nós temos 300 ml de água natural, tá bom? Da torneira mesmo. Nós vamos mexer para essa gelatina dissolver, tá? Bom, aí que ponto que a pessoa, ela percebeu que já tá pronto aí? Até vai mexer até quando? Quando a gelatina, ela sentir que a gelatina já dissolveu toda, né? Aqui não tem muito segredo. Aí, agora, muito importante, tá? Nós vamos agregar 2 tipos de leite aqui. O creme de leite e o leite condensado. Essa mistura não pode estar quente, tá? Porque senão corre o risco de azedar. Então, o nosso papel agora é só esfriar essa mistura de abacaxi com gelatina, tá bom? Perfeito. Bom, aqui a gente já esfriou, tá vendo? Ó, não tem mais vestígio de quente. Vamos colocar o leite condensado. É bem tradicional mesmo. Eu lembro, minha mãe fazia muito esse gelado de abacaxi. Todo virada de ano, minha mãe preparava. E o creme de leite. Você viu que eu nem mudei de vasilha, né, Pamela? Eu fiz tudo na mesma. mesmo. Opa, perdão. Tudo na panela mesmo. Pronto, tá feito, não tem segredo. Nossa, e fica e fica um creme bonito, né? Fica um creme bonito. Essa serve também tanto para quem vende como uma pessoa que vai levar para festa também, né? Às vezes fica com medo de levar a taça e não devolver a taça. Exatamente. Não tem perigo. Pode colocar tudo porque ele vai gelar, tá? Ele vai gelar, pode colocar tudo. É levar a geladeira, deixar gelar e depois você decora, finaliza com abacaxi em cima. Até endurecer, no mínimo 4 horas de geladeira. Então, atenção, tem que fazer cedo, porque no mínimo 4 horas na geladeira. No mínimo 4 horas, tá? E agora não tem segredo, é a finalização, como eu disse, né, lá no outro bloco. E finaliza com a fazenda, decoração. Isso, coloca o abacaxi. Ai, que lindo. É de dar água na boca. Nossa, eu já tô aqui, ó. Quero provar! Aí faz uma decoraçãozinha bem delicada com coco. O coco, Pamela, utiliza sempre esse coco em flocos, tá vendo? Ele sempre é desidratado. Sem açúcar. Sem açúcar. Apesar que essa sobremesa, ela não é doce, tá bom? Que a gente tem o ácido do abacaxi, a quantidade de leite de creme de leite, ela é maior do que do leite condensado, então isso já deixa, né, o doce menos enjoativo e decora também com um finalzinho com uma cerejinha para dar aquele tchan. Tchan todo especial. Tchan todo especial. E aí, nossa sobremesa está pronta. Filma aqui, olha que linda. Muito obrigado pela sua audiência. Acesse minhas redes sociais, Paulo Mansur Oficial. Estarei de volta amanhã aqui no SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.